Eu tinha decidido que 2025 seria o ano em que eu me ia permitir crescer. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando olhei para o meu último ano, em modo de retrospectiva, eu percebi que nada daquilo que aconteceu foi sorte. E neste vídeo eu vou partilhar contigo os 12 ensinamentos que eu tive ao longo do último ano e que me permitiram triplicar o tamanho, a faturação da nossa empresa e que se tu aplicares também te vai ajudar, atingindo todas as tuas metas ou até mesmo ultrapassando-as. O ano começou em janeiro. Eu decidi que queria levar a Academia Ego, a minha academia de gestão estratégica para os profissionais da área da beleza, para a Feira de Estética de Portugal. Com isto, vieram uma série de questionamentos, porque quando tu decides algo, tu vais te movimentar para que esse algo aconteça. Então nada vai acontecer na tua vida antes de tu tomares uma decisão. E este foi o primeiro ensinamento do ano, logo em janeiro. Ao tomar esta decisão, eu pensei, em que ambientes é que eu preciso de estar para que isto se torne possível? Por acaso, haveria a Feira de Estética de Nova Iorque em março. Então o que é que eu fiz? Eu comprei o bilhete da Feira de Estética para poder ir, estar no ambiente, entender o que é que eu devia levar em consideração quando eu quiser levar então a academia para a Feira de Estética, como é que eu devia preparar o meu stand em função das pessoas que vão lá passar, que tipo de estratégias eu devo utilizar para promover a minha academia na Feira de Estética em Portugal, e assim fiz. Em janeiro, comprei o bilhete. O primeiro ensinamento foi este. Quando tu tomas uma decisão, tu alinhas para que essa decisão se torne real. Em fevereiro aconteceu algo profundamente pessoal. Consegui pela primeira vez trazer a minha mãe aos Estados Unidos. Com 20 anos eu saí de Portugal e fui viver na Bélgica. Estive lá durante 4 anos e quis, durante muito tempo, poder levar os meus pais comigo, fazer com que eles que não saíram tanto assim da zona de conforto e de Portugal pudessem conhecer outros países, especialmente a minha mãe, porque a minha mãe nunca tinha saído do país. E infelizmente, por vários motivos, eu nunca consegui levá-la então para a Bélgica. E quando eu vim para os Estados Unidos em 2018, esse sonho veio comigo. Eu queria poder trazer a minha família, que eles pudessem ver um outro mundo e expandir a visão da mesma forma que eu fiz. E até este ano, até o ano passado, não tinha sido possível. Fevereiro foi a primeira vez que a minha mãe veio cá e o maior ensinamento foi que para eu conseguir crescer, avançar, eu precisava de fazer as pazes e decorar os meus relacionamentos com os meus pais. Costuma-se dizer muito que para conseguires avançar emocionalmente, tu precisas de honrar os teus pais. O que eu aprendi foi que esse honrar dos pais é curar a relação com eles. É entender que eles fizeram a parte deles e que chega uma hora em que nós temos que fazer a nossa. E foi isso que representou o fevereiro. Foi incrível vê-la ser avó das minhas filhas por perto, a desbloquear também uma série de coisas nela mesma, a expandir a visão dela. Ela tornou-se uma outra pessoa depois desta visita aqui aos Estados Unidos. Eu não podia estar mais feliz e orgulhosa com o ensinamento que esse mês me trouxe. Em março foi então o mês do meu aniversário e de ir efetivamente à Feira de Estética de Nova Iorque, onde alguns dias antes eu comecei a sentir um nervoso, um medo, uma sensação de desconforto por ir viajar para Nova Iorque. Pela primeira vez iria viajar sozinha nos Estados Unidos. Eu moro em Massachusetts, que é outro estado, então assim, nunca viajei sozinha aqui dentro sem estar com o meu marido. Então começaram a surgir uma série de medos. E se eu for roubada? E se acontecer alguma coisa? E se eu me perder? E se... E eu já estava a ponderar não ir. Claro que como adulta que sou, disse não, claro que eu vou enfrentar os meus medos e vou. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu senti-me tão bem, tão plena, só eu, como era lá antigamente na Bélgica, que eu andava a desbravar o país sozinha, que eu tinha que me desenrascar, que eu tinha que fazer perguntas. Correu tudo super bem, não me perdi em momento nenhum. Andei a pé por Nova Iorque. Enfim, saí de casa às 5 da manhã, entrei em casa à meia-noite e foi a melhor viagem de sempre. Adorei estar na Feira de Estética, numa das cidades mais icónicas do mundo, a tirar várias ideias para levar então a Academia Ego para a Feira de Estética um dia destes. E o ensinamento foi que nós não nos podemos deixar controlar pelo medo, porque na maioria das vezes o melhor da vida está exatamente do outro lado dele. Em abril começámos o homeschooling com as meninas, foi ali uma primeira tentativa, até mesmo para eu me habituar mais para mim do que para elas, e não foi nada fácil, foi prazeroso, mas difícil. E eu entendi, ou seja, o ensinamento foi que tudo o que nós começamos do zero é difícil, leva um tempo de maturação da ideia, de entendermos o que é que funciona, o que é que não funciona, como é que nós vamos otimizar os recursos, como é que nós vamos otimizar as ações. Então, literalmente, esta primeira fase do homeschooling com as meninas foi um teste.
eu percebi o que é que eu tenho que alinhar e agora em 2026 o que eu vou fazer é então pegar em todo o conhecimento que eu tive do teste do ano passado, alinhar as coisas, criar processos mais rotineiros em que eu já sei o que é que eu tentei que não funcionou e o que é que eu tentei que funcionou e repetir até aprimorar, até dar certo. E isto é um ensinamento que vai para tudo na vida. A excelência está na repetição, não está em começar sempre coisas novas, em desistir na primeira dificuldade, está em entender o que é que não funcionou, o que é que funcionou, repetir o que funcionou, tirar o que não funcionou, lapidar, alinhar e seguir no mesmo propósito. Não foi por ter sido difícil que eu vou deixar de fazer homeschooling. Não é por ser difícil ter um negócio na área da estética que vocês precisam desistir. Não foi por ser difícil empreender na área em que eu estou a empreender hoje que eu desisti. Foi exatamente por ter perseverado que hoje vivo a vida que vivo e a vida que sempre sonhei. Em maio, enfrentei um dos meus maiores medos desde que abri a empresa. Foi contratar alguém fixo para a empresa. Eu já tinha contratado, obviamente, vários freelancers em várias áreas, em vários projetos, mas contratar alguém para entrar dentro do meu negócio, para delegar coisas sensíveis, eu nunca tinha feito e tinha muito receio. Não só de não conseguir pagar, de não conseguir bancar esta pessoa, mas também de como é que eu ia passar as informações. Eu, na verdade, não tinha processos, eu fazia tudo como dava e então quando chegou a hora de passar isto para outra pessoa não foi nada fácil. Porém, foi de longe a melhor decisão do meu ano 2025, o mês de mais ensinamentos, o mês de maior crescimento, foi quando eu abri mão do controle e decidi delegar. Trouxe uma pessoa incrível para a empresa, que está connosco até hoje e, se Deus quiser, durante muitos anos estará connosco e que me permitiu libertar uma série de tarefas burocráticas que outra pessoa poderia fazer por mim, para me focar naquilo que eu fazia de melhor e naquilo que só eu podia fazer, que é a parte mais da entrega, dos produtos, dos cursos, das mentorias, enfim, da academia. Então, assim, foi incrível e ensinou-me, sobretudo, que quando nós queremos crescer, nós vamos ter que estar dispostos a dividir não só as tarefas, mas também o lucro. Vamos ter que estar dispostos a dividir a fatia da pizza com mais pessoas. Então, hoje, em vez de eu colocar todo o dinheiro para dentro, eu tenho que o dividir com os meus funcionários, porque, entretanto, de maio até agora janeiro, eu já contratei mais pessoas, mas eu também consegui triplicar a minha faturação, que eu não conseguiria se eu não tivesse delegado. Então, eu acho que este é um dos ensinamentos mais importantes. Delega assim que for possível e assim que isso for realmente transformar os teus resultados. Junho ensinou-me que eu não preciso fazer mais, preciso de fazer melhor. Tivemos muito parque, muita praia, muito aproveitar o verão com as meninas, muito sair e viver aquela vida que eu prego de poder ter liberdade, do meu negócio me dar liberdade para eu viver a vida que eu quero viver, mas sobretudo ensinou-me que eu não preciso de fazer mais coisas, eu preciso de fazer menos coisas mais bem feitas, mais estratégicas e mais cirúrgicas. Eu preciso de olhar para todos os projetos nos quais eu me quero envolver e dizer assim, quais são os projetos em que se eu der 100% de mim, vai vir muito mais retorno. Quais são as ações diárias que se eu fizer, vem muito mais retorno. Então eu aprendi ainda mais a aplicar o 80-20. O 80-20 é uma regra, não é uma teoria que diz que 80% dos nossos resultados vêm de 20% do nosso esforço. E a maioria das pessoas gasta 80% do seu tempo a fazer 80% que não serve de nada, quando se gastasse a fazer os 20% teria 80% mais de resultados. E então foi exatamente isso que junho me ensinou. Fazer menos, mas mais bem feito. Julho e agosto foram muito mais meses de aprender que eu precisava de ajuda mais do que eu pensava. Em agosto comecei a terapia e eu que nunca achei que precisasse de terapia, eu que sempre me achei muito resiliente e equilibrada emocionalmente, entendi em terapia que há sempre mais que nós podemos melhorar, que há sempre mais que nós podemos fazer e que muitas vezes a nossa falta de resultados ou não termos tantos resultados como nós gostaríamos está atrelado a crenças limitantes emocionais que não têm a ver com a capacidade que nós temos. Eu tinha a mesma capacidade que tenho hoje, mas não atingia os resultados que atinjo hoje porque eu estava bloqueada na parte emocional e isso a terapia ajudou-me imenso, deu-me muita clareza. Então, em julho, agosto, o que eu diria que foi o maior ensinamento foi que investir em nós, investir no nosso autoconhecimento, no nosso aperfeiçoamento enquanto pessoas e em quem nos estamos a tornar no processo é muito mais importante do que o resultado final. Então, o meu foco no último semestre de 2025 e nos próximos anos
foi e será quem é que eu me estou a tornar no processo. Eu estou-me a tornar uma pessoa melhor ou estou-me a tornar uma pessoa pior? O que é que eu posso desenvolver de habilidades e de capacidades enquanto pessoa nesta função que eu estou a exercer? Não pretendo parar a terapia, continuei a fazer todos os últimos 6 meses do ano e continuo agora em 2026. Então façam terapia que vocês vão ter muito mais resultados do que fazer mais uma formação técnica. Agosto ensinou-me essencialmente que ser flexível nas minhas ideias e que estar disposta a mudar é muitas vezes uma das maiores formas de crescimento. Setembro foi o mês dos encontros presenciais, tivemos o primeiro encontro de alunas da Academia Ego, tivemos o nosso primeiro evento de degustação da Academia na Ilha da Madeira, foi incrível, assim, houve muitos ensinamentos, mas um dos principais foi: vale a pena perseverar nos nossos sonhos, vale a pena acreditar naquela visão lá da frente e fazer o que é preciso para que ela aconteça, porque setembro foi isso, foi ver 10 anos da minha dedicação na internet, com a minha partilha de conhecimento, a ganhar forma no físico. Foi também eu desafiar-me, eu tinha algum receio de fazer um evento presencial, porque até então eu tinha feito tudo online, eu saí de Portugal com 20 anos, então há 14 anos que eu não estou, há 13 anos que eu não estou em Portugal, então assim, tudo foi muito à distância e aqui foi de facto eu ver as coisas tangíveis, eu poder tocar, mas foi também de eu ultrapassar este receio do presencial. Eu fiz o Egg Experience na Madeira, entrei e simplesmente decidi ser eu. Estava no palco, estava ali à frente de mais de 30 profissionais da área da beleza e o que eu decidi fazer foi: eu não vou tentar provar nada a ninguém, eu não tenho nada para provar, estas pessoas estão aqui porque eu tenho algo para partilhar com elas, algo que pode de facto transformar a carreira delas e eu vou simplesmente ser eu, partilhar aquilo que eu acredito, que eu acho que é exatamente isso que elas precisam de ouvir. Foi um sucesso e eu estou ansiosa para mais eventos presenciais, mas o maior ensinamento foi este, que basta ser eu mesma e que vale a pena perseverar nas nossas visões. Outubro foi uma chapada de luva branca, porque nós queremos sempre crescer, quero crescer mais, quero vender mais, quero impactar mais. E outubro foi o mês em que esse impacto chegou com força. Fizemos o aniversário da Academia Ego, o primeiro aniversário, fizemos uma live de lançamento e no final abrimos vagas para a nossa academia. E vendemos em apenas 3 dias 20 vagas de uma vez. O que é que isso fez? Em vez de eu ficar, uau, que máximo, estamos a crescer, eu fiquei, oh meu Deus, e agora? Não podemos crescer nesta velocidade. Inclusive, eu estava a trabalhar nesse momento com uma agência que me disse: Ana, nós conseguimos vender 20 academias, mas se tu quiseres vender algumas mentorias, tu consegues. E quando eles me disseram isto, a minha primeira reação foi: Deus me livre! Eu não posso vender mentorias agora. Nós estamos a arrebentar pelas costuras com suporte ao aluno, com fazer o onboarding de cada uma das alunas, porque nós fazemos um trabalho personalizado com cada aluna que entra, ela é recepcionada pela nossa assistente. Nós mandamos um formulário, nós analisamos o formulário, nós damos respostas personalizadas em função do formulário. Quando alguém entra, existem aquelas dúvidas de plataforma: não estou a conseguir entrar aqui, como faço para aceder a isto, por onde é que eu começo? E nós temos que dar resposta a isto. 20 ao mesmo tempo, sendo que eu tinha as minhas mentorias a decorrer, sendo que eu já tinha 60 alunas dentro da academia antes dessas 20 que entraram, foi um caos completo. E eu tive uma proposta para continuar nesse ritmo de crescimento nos próximos meses e eu precisei de enfiar a minha viola no saco, engolir o meu ego e assumir humildemente que eu não tinha estrutura para crescer naquela velocidade, que eu precisava de dar 2 passos para trás para dar vários para a frente. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, outubro, novembro e dezembro foram meses de reestruturar. Ainda estamos nesse processo de reestruturação. Vai continuar pelos próximos 6 meses, pelo menos, para que nós ganhemos estrutura para conseguirmos depois então vender muito, fazer muito dinheiro, ajudar muitas pessoas, trazer muitas pessoas para dentro da academia, sem perder a qualidade, que é um dos nossos valores inegociáveis aqui na empresa. Então, o maior ensinamento de outubro foi: para crescer de forma saudável e lucrativa, é preciso ter estrutura, é preciso gerir, é preciso entregar. Não é só querer encher, vender e depois não conseguir entregar com qualidade. Eu prefiro então ter menos alunas, mas mais bem servidas, com um preço justo e que faça com que o meu negócio seja saudável. E este ensinamento eu trago para ti também. Em vez de tentares atender 10 clientes por dia para fazer 100, 120 euros, atende 5, faz os mesmos 120 euros, mas entrega um serviço muito
melhor. Novembro, então, ensinou-me que a reestruturação, que um negócio sólido exige mesmice, exige aborrecimento, exige fazer a mesma coisa diariamente. Não é esperar que de um dia para o outro vai acontecer uma coisa mirabolante. Não vai. Ou seja, o resultado do teu ano é uma consequência de várias ações feitas de forma rotineira e repetida que te levam então a um determinado resultado, a um determinado outcome, não é? Então assim, o que novembro e dezembro me ensinaram foi: eu só preciso de todos os dias fazer um bocadinho destas tarefas que tenho para fazer para chegar a um determinado resultado, que ele vai ser uma consequência. Dezembro foi um ano muito, muito importante, muito significativo. Nós fizemos um lançamento na última semana do mês, coisa que não era suposto. Dezembro até aqui tinha sido sempre um dos meus piores meses. Eu achava que era porque as profissionais da área da beleza estavam muito ocupadas, a trabalhar muito, e que por isso não estavam com disponibilidade de tempo para investir naquilo que vai além da técnica, para investir em gestão, e por isso não compravam os meus produtos. E este ano, dezembro, foi o meu melhor ano de faturamento. Eu cheguei quase aos 10.000 euros em um único mês. E eu não tenho medo nenhum de abrir aqui os números contigo, porque eu quero que tu saibas que é possível tu faturares muito alto com o teu talento. Eu sou esteticista de base, tal como tu. Eu trabalho na área da beleza desde que eu tinha 18 anos. Eu fiz toda uma construção de carreira para hoje chegar onde eu estou. Eu tenho alunas que têm os seus negócios físicos, que atendem, que também dão formação, que já estão a faturar mais de 10.000 euros por mês. É possível, tu também consegues com o conhecimento certo. Então dezembro foi para me provar que quando eu tenho o conhecimento certo, quando eu faço as ações certas, quando eu aguento o processo, eu consigo ir contra todas as expectativas. Quando eu achava que dezembro era o meu pior mês, foi o meu melhor mês. O marido entrou no negócio, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Contratámos várias outras pessoas no mês de dezembro, então não só foi um mês de alta faturação, como foi também um mês de decisões muito, muito importantes em relação ao futuro da empresa. 2026 promete, estamos agora a dia 6 de janeiro e este ano já começou muito, muito, muito bem. Aliás, ele é uma continuação do ano anterior. Nós decidimos então lançar um novo produto no dia 27 de dezembro. E hoje, dia 6, nós já temos mais de 60 alunas só nesse novo projeto. Então, em pouco menos de 10 dias, nós conseguimos vender 60 vagas de um produto novo. E outra coisa que aconteceu aqui também no final de novembro, no início de dezembro, que foi um grande ensinamento e que é o último ensinamento que eu te vou trazer aqui hoje, voltei ao ginásio no último domingo do mês de novembro. Eu não esperei por segunda-feira, eu não esperei pelo início do ano, eu não esperei pela situação ideal, porque essa situação ideal nunca vai acontecer. Então, se hoje tu estás a querer fazer alguma coisa nova, se tu queres iniciar um novo projeto, se tu queres fazer uma nova formação, se tu queres contratar uma nova pessoa, se tu queres o que for, não esperes pelo momento certo. O momento certo é hoje. Toma a decisão, vai e age. Os resultados vão vir da tua execução, muito menos do teu planeamento, que é importante, obviamente, mas muito mais da tua ação. E ter voltado ao ginásio num domingo, em novembro, foi extremamente significativo e foi isso que me trouxe como aprendizagem. Faz antes mesmo de estar pronta. E por eu ter feito essa decisão em novembro, eu estive capaz de, dia 27 de dezembro, mesmo contra a minha equipa a dizer ligamos em janeiro, porque agora vai ser final do ano, passagem de ano, as pessoas não vão comprar, não vão estar tanto nas redes sociais, eu disse, eu quero ligar hoje. E no dia em que nós ligamos, fizemos 4 vendas, no dia seguinte, domingo, dia 28, nós fizemos 15 vendas. E com isto, eu termino este vídeo. Espero que tenham gostado de acompanhar os 12, ou 13, ou 14 ensinamentos do ano 2025 e que estejas pronta para estar aqui connosco neste canal a aprender como transformar o teu talento num negócio sólido, organizado e lucrativo durante todo o ano de 2026, porque eu comprometo-me aqui contigo, publicamente, a fazer no mínimo 2 vídeos por mês para este canal que vos fala. Se quiseres ficar por dentro de tudo, não deixes de subscrever aqui em baixo e se gostaste deste vídeo, deixar o teu like, o teu comentário, que será muito bem-vindo. Um beijinho e até fevereiro!